Bem-vindos a mais um podcast. Eu vou explicar para vocês que hoje é a primeira vez que a gente vai usar esse nome, ó, Sacadas de Ouro, né? Porque minha vida foi pautada no esporte, uma sacada de ouro, e hoje em dia minha vida é pautada nas sacadas de saúde. E eu tinha que escolher uma pessoa muito especial e eu escolhi o Bernardinho. É um prazer ter você aqui, que foi meu treinador, foi meu marido, temos 2 filhas lindas, uma família, enfim. E hoje a gente vai falar muito sobre o que ele trabalha, né? Que muitos assuntos. É um prazer ter você aqui, Bê. Para começar, eu quero te dar uma lembrancinha aqui Obrigado. Olha, eu quero que você olhe, que você vai adorar essa lembrancinha. Vamos lá, sacadas de ouro. Começando aqui. Vira. Poxa, parabéns aí, obrigado e parabéns Olha a pela. foto. Olha a foto que linda aqui, ó. Ele e os filhos. Vamos lá, fantástico. A vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Vencer será a consequência da boa preparação. A Fernanda, se não fosse atleta, como foi, mas super jogadora, seria uma grande organizadora de eventos, de coisas, porque o cuidado e a capacidade de fazer essas, né, seja um brinde, seja um pequeno presente, se organizar alguma coisa, eu sempre disse isso é única, realmente é algo. E talvez isso, talvez até parar de pensar um pouco na carreira como jogadora, de organizar um time, organizar as jogadas. É interessante quando eu penso nisso, porque realmente é uma capacidade, eu que sou desorganizado, é uma capacidade realmente incrível. Poxa, super obrigado e sucesso, né, nessa nova etapa aí do podcast. Obrigada. Para a gente começar, quantos anos de carreira hoje, Bê, que você tem? Eu comecei jogando com 11, quer dizer, eu jogava na praia e tal, fui convidado para ir para o Fluminense jogar com o Benex, chegou a conhecer o antigo treinador, meu irmão mais velho Rodrigo, o Guilherme também foi jogar, depois o mais novo, só minha irmã que não jogou. Mas como treinador, meio que por acaso, em 88, até quando eu vi você jogando em Seul, foi a minha primeira experiência, chamado pelo Bebeto de Freitas para ser assistente. Eu fui meio assim para ajudar um pouco, eu não era treinador, eu era um quase ex-jogador, digamos assim. Mas realmente, no ano seguinte, em 89, recebi um convite, praticamente em 1990, porque foi finalzinho de 89, para ir para a Itália dirigir um time. Então, se nós computarmos 90 com o primeiro ano, nós estamos em 2023, são 33 anos de carreira como treinador, né? Dos quais 23 em seleções até 2016, 7 no feminino e 16 no masculino, mas comecei realmente, minha carreira são 33, continuo ali com o SESC, então trabalhando, porque é a minha paixão, é o que eu gosto, tá na quadra, por mais dificuldades que a gente tem, eu gosto do processo. Sabe muito bem que eu gosto do treinamento, eu gosto das coisas que as pessoas não veem, que é aquela manhã que não tem ninguém, um time que às vezes não é bom, mas desenvolver pessoas. Estava até conversando aqui antes da gente começar a gravar, né? Você que acompanhou e viu a nossa canadense chegando, e você conversar com as meninas às vezes, poxa, pode melhorar aqui e ali. Ter uma jogadora jovem com algum potencial e trabalhá-la é o que eu sempre gostei de fazer e tive a oportunidade esse ano, né, de fazer de novo com uma nova Com as jogadora. duas gringas, né? Esse ano Exatamente. você, enfim, fez um belíssimo trabalho. Depois de tantos anos no vôlei, nós que trabalhamos tanto tempo juntos, com certeza vimos a evolução do esporte, mas a percepção muda de tempos em tempos. Como reinventar a gestão e a liderança para essa nova geração? Uma coisa muito importante, talvez seja uma das grandes perguntas hoje, não só no esporte, mas no mundo corporativo, em todas as áreas, como a gente lida. Inclusive, talvez pais, né, também passem por isso, porque lideram e gerenciam filhos. É como lidar com as novas gerações. A primeira coisa que eu diria, até por estar aí estudando e me preocupando, me ocupando disso sempre o tempo inteiro, é não rotulem as pessoas. É muito simplista e injusto rotular, não, essa é uma geração mimimi. Olha, deixe que nós jogávamos, que você... Já tinha gente mimimi quando a gente jogava. Não existia o termo, não existia essa... Mas, então não é de geração. Óbvio que a geração que está muito focada em tecnologia, redes sociais, há condicionantes diferentes. Me preocupa muito a questão de saúde mental, saúde emocional dos jovens hoje, muito em função das comparações, dos julgamentos em mídias sociais. Esse é um elemento novo que não existia na minha época como jogador, treinador, na sua época como jogador. Imagina você, que era protagonista, ser, né, muito elogiada, mas eventualmente sofrer críticas. Mídias sociais, milhares, milhões de pessoas. Isso abala quem não tiver uma capacidade, como eventualmente, de lidar com isso tudo, abala. Eu diria assim que o grande segredo, em 2015 eu tive um episódio muito interessante com o Bruno, meu filho, que é capitão da seleção já, chegou para o meu quarto e me questionou sobre a forma de lidar com essa nova geração. Outro dia, a Valeuska, nossa querida amiga e campeã olímpica Valeuska, ela aqui começou conosco em Curitiba, aos 19 anos de idade, ela postou um vídeo, e ela, num podcast que ela gravou, etc e tal, e ela disse o seguinte, poxa, fui assistir um treino do Bernardo, né, ela chama de Bernardo, aquele jeitão dela, e aí tô vendo aquele treino meio silencioso, intenso, mas quieto, tal, e nada do Bernardo gritar, de fazer. E quando teve um intervalo, eu fui lá falar com ele, aquele jeitão, né, Bernardo, explica uma coisa.
Você não deu um grito que você estava com a gente, com as meninas, você dá um grito daquele, pô, você quer que ela apareça só amanhã. Verdade. Eu digo assim, não é que eu não vá exigir das meninas, que eu não vá tentar extrair delas, mas a forma diferente, se adaptar, entender. O mundo mudou, quem somos nós para não entender, não temos humildade de entender que a gente precisa mudar. O que não significa que não vamos ser intensos, que não vamos buscar o nosso melhor, porque isso está na gente, buscar fazer da melhor maneira, etc, etc. E aí você vai também escolher as pessoas, tem aquelas que não vão adequar ao seu método, à sua filosofia, e não vão dar certo. Mas você falou uma coisa que acho que é uma das grandes, talvez, focos, e ao longo das suas entrevistas, tal, falar um pouco sobre isso, né? Como lidar com novas gerações, que são diferentes. E ele me disse uma coisa, Bruno, nesse nosso papo, que ele disse o seguinte, não pense que eles são melhores ou são piores, mas eles são diferentes. Se nós não entendermos como lidar com pessoas diferentes, com times diferentes, nós não vamos ter sucesso naquilo que a gente faz. Com certeza. Como você compartilha com o time sobre as suas reflexões? Como você tenta passar seus aprendizados? Sente alguma dificuldade na comunicação hoje em dia? Sim. Eu confesso que eu nunca fui muito bom no 1-a-1. Então, mesmo em gerações anteriores, em grupo, ok, eu me comunico bem, eu falo bem, mas sempre tive dificuldade no pessoal, eu sempre tive. Então, assim, é algo que eu tento melhorar, eu tento evoluir, eu tento trabalhar, porque é cada vez mais necessário. Se há uma ferramenta fundamental, acho que na liderança de grupos, é saber ouvir para poder se comunicar. Se ouvir as pessoas, muitas vezes ouvir aquilo que não é dito, né? Linguagem corporal das pessoas, dos jovens. Né? Você sente quando a sua filha está... Não precisa nem dizer nada, você vai sentir que está. E o atleta da mesma maneira, né? Mas eu acho que eu tenho tentado me aproximar através de comunicação. Seja com jogadores na reta final das Olimpíadas, por exemplo, me aproximei muito, inclusive para entender um pouco mais e conhecê-los mais. Você imagina um jovem chegando à seleção, eu já no meu 16º ano, com títulos olímpicos mundiais, o garoto olhava para mim e falava, esse cara é o cara, quem sou eu para... Eu falava, vou ficar quieto aqui. Então, às vezes, sentia alguma coisa, mas tinha até constrangimento em falar. Então, acho que era importante eu chegar. Então, o que eu tento, as novas equipes que eu dirijo, meninas que chegam lá com 17 anos, como você viu no passado tal, é estar mais próximo e abrir o máximo de espaço para que elas possam também estabelecer um canal de comunicação. Senão a gente não vai conseguir tirar o melhor. Exatamente. Entendeu? Então, eu me lembro da nossa primeira convocação, nós ali, primeiro momento ninguém sabia. Mas você vai estabelecendo, obviamente, esses canais, e aí você vai tentando. Você vai trabalhar aqui com uma, trabalha ali com outra, desafia uma que gosta de desafio, trabalha a autoestima da outra, você vai tentando. Então, acho que tem estabelecer os canais, encontrar esses caminhos é a coisa mais importante. Perfeito. Você teve uma grande inspiração, que foi o Bené, do Clube Fluminense, um líder nato. Queria saber o quanto de influência foi tê-lo como líder e quais os exemplos que você mais guarda com afeto. Eu diria para você que o Bené, talvez a coisa mais importante que ele tenha passado é o seguinte, que a vida do treinador ela tem a ver com paixão. Você, mais do que ninguém, sabe, porque tantos anos ficamos lado a lado, você vendo o processo, sofrimento, dificuldade, mas a paixão estava sempre ali. Ele tinha um amor por aquilo que ele fazia e uma dedicação àqueles beneditinos, como eu chamava, aqueles filhos que ele adotou, que era algo único, né? Você veja, meus pais, você conhece bem, de uma certa maneira, terceirizar, né? Deixar nas mãos de um senhor negro, humilde, sem nenhuma formação, parte da nossa educação, do nosso tempo, com ele. Acreditam nele. Então, ele tinha valores muito, muito bacanas. Ele era um cara que era muito correto, rígido, mas muito verdadeiro, transparente, né? Eu acho assim que todas as pessoas tiveram a oportunidade de passar pelas mãos dele, se lembram dele. Alguns que não se tornaram grandes jogadores, foram profissionais em outras áreas, todos têm uma história, uma passagem, uma mensagem dele, porque ele tocou a vida das pessoas, porque essa era a missão de vida dele. Tá ali com os jovens, fazer, contribuir, desafiar, apertar, repreender, né? Eu acho que ele tinha uma coisa assim, e era natural, era intuitivo, ele não estudou nada. Verdade. Acho que ele nunca leu um livro. Eu brinco dizendo que a gente tem dúvidas se ele sabia ler, porque ele era tão esperto que ele fazia assim. Ele começava os treinamentos às 2 da tarde, pré-mirim, mirim, começava lá. Ele sabia que tinha ali, na época, Jornal dos Esportes, uma matéria sobre a equipe do Fluminense. Ele pegava o jornal, que tinha ali uma foto, ele identificava algumas palavras e dava para o capitão do time, o garoto, ler. No caso, eu era capitão do Mirim. Bernardinho, lê aqui isso aqui. Não, mas lê em voz alta. Eu pegava e lia a matéria. Entendi. E a garotada ouvia e ele ouvia. Quando chegava no infanto, no juvenil... Ele já sabia falar. Ele já sabia que estava ali. Ele não tinha lido, mas ele ia assim. Então, ele tinha essa capacidade. Conta a história que vocês foram embora, você e seu irmão, qual que é que ele falava? Ele falava sempre o seguinte, que quando eu brigava com meu irmão Rodrigo, que jogava muito bem, mas era aquele jeitão dele, preguiçosão e tal, e eu discutia, já brigava, já queria fazer, ele mandava embora do treino. Bernardinho, banho. E eu tomei uma centena de banhos antecipadas, eu brinco dizendo, porque eu sempre era eu que ia pro banho. Já adulto, a gente treinando com a seleção feminina lá na Urca,
na escola de educação física, eu levava ele lá às vezes para ver a gente treinar. Ele sentadinho ali, eu falei, cheguei nele um dia, né? Tem uma coisa que eu tinha que perguntar há muito tempo, nunca tive coragem de perguntar. Sempre que eu brigava com meu irmão, você mandava sempre embora eu, nunca ele. Eu queria matar você, eu ficava com raiva, voltava para casa. Mas aí eu voltava, eu queria e tal. Ele falou, por isso, eu te mandava embora e você voltava. Se eu mandasse ele embora, ele nunca mais ia voltar, porque ele não estava nem aí. Entendeu? Tanto quando o Rodrigo parou de jogar com o Bené, ele parou de jogar. Porque ele não tinha muita afinidade com os outros. Ele gostava, mas ok. E ele ainda disse, você tinha pouco talento, você era esforçado e tal. Se você não resistisse àquilo, você não ia chegar. Então ele tinha essa capacidade. Tinha outros que ele desaconselhou, olha, vai estudar porque não vai dar. Era duro, mas era verdadeiro. Ele tinha esse... Né, e ele tratava. Você podia ser o Bernard, que foi um dos grandes, se não o maior atleta que ele revelou. Bernard Fernandão, foram os grandes dele, os maiores que ele revelou. Tem outros passados, mas ele tem tinha mesmo amor, carinho por esses, que por outros que não deram em nada. O Danone, que se tornou um grande repórter jornalista, jogou com ele. Nossa, não sabia. E ele tinha o apreço pelo Danone da mesma maneira que ele tinha pelo Bernard, que se tornou o maior jogador do mundo num certo momento, e certamente o maior talento que ele já revelou. E ele buscou no basquete, ele viu na quadra do lado o menino jogando, e falou, vem cá, lourão, ele era lourinho, Bernard, vem cá. Porque ela não era muito alta, né, para jogar basquete e tal, e ele então trouxe o Bernard para o vôlei. Ele tinha essa capacidade. Que legal. Quem que dá mais trabalho, feminino ou masculino? Você que trabalhou com os dois. Qual Sabe que é a que ao longo do tempo diferença? eu percebi o seguinte, não é uma questão de gênero. Você conheceu atletas maravilhosas, incríveis, você tinha prazer de estar com elas, como também rapazes maravilhosos, incríveis, outros pesados, difíceis, chatos. Um grupo de mulheres, quando você, né, tem uma questão emocional que você tem que ter mais atenção. Então isso às vezes requer um certo cuidado maior, né, no grupo feminino. Tem uma questão também, porque as mulheres e tal, mas quando você, como é que se diz, de uma forma, alimenta e desperta a lealdade das mulheres, elas são incríveis. O homem, por exemplo, ele é mais, ou era, um pouco eu não quero aqui generalizar, mas tem uma coisa mais da autossuficiência, de não mostrar dependência, ou o que quer que seja. E eu tinha uma grande, quando eu migrei do feminino da seleção para a masculina, que teve muito êxito como resultados, mas a primeira grande dificuldade era ler os sinais que os rapazes não emitiam. O cara tem um problema, ele não vai passar para você, ele está ali durão e tal. Uma menina tinha um problema, me lembro quantas vezes, sei lá, uma virna, uma ida, meninas tinham um problema com o filho, chegavam chorando. Quem quer que seja. Verdade. O cara não vai chorar na tua frente. Então você não sabe que tem um problema. Eu posso não saber resolver o problema da menina, mas existe um problema, então vamos tentar, né? Então isso era uma questão de diferença. Se é melhor, se é pior, se é mais fácil. E eu, por exemplo, sabe disso, eu adoro o vôlei feminino. Estavam comentando aqui dos jogos que a gente tem visto aqui, o volume, as trocas, é espetacular. O vôlei masculino é um vôlei mais tático. Por quê? A potência de tal ordem, o posicionamento é fundamental. Caso contrário, você não consegue reagir, né? A velocidade da bola é algo... Mas o feminino, assim, tem os dois. Está cada vez mais físico, mas ao mesmo tempo tem a plástica maior, a possibilidade maior de defesa. E o voleibol como todo é lindo, mas... Aí a gente pergunta, eu acho que é uma pergunta interessante. Qual é o único esporte do mundo onde as mulheres ganham mais que os homens? Talvez na ginástica olímpica, pode ser, porque eu não sei como é que funciona. É o vôlei. As mulheres, mas, se nós quisermos montar um time feminino, é mais caro que um time masculino no Brasil. É verdade. As jogadoras mais bem pagas, a Paula Egonu, a Boscovitch, são mais bem pagas que qualquer grande jogador. Mas por quê? Não tem a ver com cota, com predileção. É porque o vôlei feminino é tão ou mais assistido mais plástico de assistir, do que o masculino. Então, é o interesse. Vem com o mesmo interesse. Eu não estou querendo dizer que o outro não seja bonito, ou seja bonito, que é justo, não é justo. Verdade. É um fato. É um fato, né? E o vôlei feminino tem isso. Hoje, as jogadoras mais bem pagas, 10 mais bem pagas do mundo, talvez 7, 8 sejam mulheres. É impressionante isso. Como você lidava com o ego e a vaidade dos seus jogadores? Esse continua sendo, acho que, o grande... problema da humanidade. Exato, eu ia falar isso, da humanidade, não é? É claro que numa atividade como o esporte, de exposição maior, você alimenta mais. Nas artes, alguém trabalha na televisão, está todo mundo exposto, seu ego, ele é massageado mais permanentemente, ele é cutucado o tempo inteiro. Então ele pode, né, como no esporte, você se torna um ídolo, né, reverenciado, reconhecido. Então, essa é uma grande questão. Quando eu propus lá atrás a divisão de prêmios, por exemplo, um dos poucos exemplos disso aí, qual era a ideia? Era mostrar a todos que você tinha, obviamente, destaques individuais. Você falar na seleção que você atuou, era uma grande seleção, você tinha Mana Moser, tal. Você tinha alguns que eram destaques mais individuais, mundiais e tal, como na seleção supercampeão, um Giba, antes o Maurício, depois um Ricardinho. Você tinha alguns que destacavam popularmente mais do que outros. Não é que fossem mais importantes ou não. Gustavo era menos importante? Não, não era menos. Mas tinha uma função que talvez aparecesse menos, né?
Então, assim, a grande questão é você estar tentando mostrar e provar que a interdependência e que você pode ser o... Mas você depende dos outros, seja a coisa mais fácil de você controlar um pouco isso. E ao longo do tempo, eu acredito, principalmente a seleção dos rapazes que eu fiquei mais tempo, eles entenderam isso. Alguns que chegavam, jovens talentosos, com ego, o próprio grupo já rejeitava. Não, aqui nós vamos ralar junto, sofrer junto, fazer junto. E assim, não tive, assim, graças a Deus, grandes problemas. É claro, uma coisa ou outra, situações vão acontecer. Eu me lembro de uma passagem nossa, em 94, na época do Mundial no Brasil, que você foi convidado a fazer um anúncio, né, uma propaganda, a ida para usar uma revista. Eu falei, esperem apenas o Mundial, né? Que aí nós vamos bem, vocês vão ter ainda mais, melhores cachês, etc. e tal. Porque o meu medo naquele primeiro momento era que isso gerasse, sabe, ciúmes. Ah, não, porque ela, não eu, porque... Então isso era uma preocupação, continua sendo. Onde tem pessoas, seres humanos têm egos. Todos nós temos. Vamos levar o nosso ego e deixar ele no bolso. Se a gente permitir que ele exploda, que ele se coloque à frente do grupo, do trabalho e tal, aí nós vamos ter problemas. Você é uma pessoa que lê muito, né? Sempre leu muito. O que você está lendo no momento, Bê? Eu estou lendo bastante sobre os estoicos, né? Então, o Café com Sêneca, acabei de ler, o Diário Estoico, que fala um pouco sobre filosofia, né? Fala de Sêneca, fala de, enfim, de grandes estoicos, do Marcos Aurélio, né? Então, tem muitas coisas interessantes sobre pensamentos, tipo assim, e são tão atuais, quando você fala assim, quantas coisas que não estão sob nosso controle e que influenciam, impactam emocionalmente a gente. Exemplo, mídia social, você lê uma crítica. Porra, o cara criticou a gente. Eu acabei de ver uma aqui sobre o time do ano passado, sobre alguma jogadora qualquer. Chegou a quase tocar. Falei, porra, que injusto, que incorreto. Você controla isso? Não, mas isso impacta. Desculpa, é ruído. Então, não é o que acontece. Coisas vão acontecer que você não tem controle. É como você reage àquilo que acontece. Tem que levantar e fazer o seu melhor, fazer o que você tem que fazer, agir de forma correta, etc. Então, tenho lido muitos estoicos. Também li um livro até que você chegou ali, que é daqui você enxerga quando você desacelera, que é uma coisa que eu tenho tentado, né, ter um pouco mais de presença. Uma das coisas mais importantes assim, é estar presente. Essa coisa, essa agitação permanente, estar milhões de coisas, como é que você está presente? Né? Eu fiz agora recentemente o meio Iron de novo aqui. Treinar aquilo, ele é tão duro que você tem que estar ali. Então é uma forma de eu ter, sabe, focado na atividade. E a atividade física que a gente gosta de fazer, que eu, né, particularmente me faz muito bem, eu gosto muito, me traz para essa coisa do, sabe, meu momento de fazer a coisa aqui, não ficar 200 mil coisas, tem que ajudar aquilo, tem que trabalhar ali, tem que fazer aqui, fica muito isso aqui. Diminuir as coisas, né, que sua vida era 300 mil coisas. Recentemente eu reli, estava anotando, fazendo sobre o essencialismo, fala um pouco sobre isso também. E tem um outro livro interessante sobre A Única Coisa. Em inglês é The Only Thing, mas foi traduzido, né, chama-se A Única Coisa. E o próximo livro que eu vou ler, já fazendo aqui já um spoiler, é o livro do Bruno, que foi lançado na Itália, já em italiano, verdade, foi lançado chamado aqui, né? Dal buio ao louro, da escuridão ao ouro, que ele fala da decepção em Londres e do ouro no Rio. Mas tem toda uma trajetória. E vai ser lançado pelos nossos amigos da Sextante no segundo semestre aqui no Brasil. A gente está ainda trabalhando na edição. E o seu segundo livro, que lá atrás já estava quase pronto? Mas você sabe da loucura que é, assim... a gente está assim, vamos focar um pouco no livro do Bruno agora, que está muito legal. Pegando spoiler também, ele começa o livro falando da última bola em Londres. Então, ele tem toda assim, imagem das coisas como aconteceram. E ele fala uma coisa no final que o livro é duro para eu ler, porque tem muitas passagens que eu sofro muito lendo. Imagino. E ele fala o seguinte, que quando a bola cai, a gente perde aquela decepção toda, ele fala, e eu perdia talvez a última chance de deixar de ser o filho do cara. Entendeu? Então começa o livro assim. Sofreu com isso, tadinho. Não, então. Aí você vai ler, você vai ver que sofreu mais do que a gente imaginava. Aí, ao ler o livro, lá é óbvio que eu sabia que isso. Eu hoje vejo que eu não percebi o quanto ele foi lá embaixo. O livro é legal, porque fala de muitas coisas atuais. Como é que ele lidou com isso e como ele hoje, sabe assim, ele é admirável, como ele lida e como ele consegue transmitir para a rapaziada em torno dele, sabe? O líder ele se tornou, com tantos aprendizados. Amadureceu muito, né, com essa história. Né? Muito. Que bom. É bacana ver isso. Que bom. Como que funciona o seu mindset com relação às derrotas? Essa Você sabe que melhorou, né? Aquela história, piorar não dava, né? Eu continuo sofrendo, mas assim, eu sempre tive isso, né? A gente perdia, no dia seguinte eu estava lá. Então, assim, a derrota ela é terrível, tal, claro, mas a gente sabe que faz parte. Aí eu fico ruminando, fico horas e tal. Mas
ter a nova oportunidade, ter, sabe, um grupo para treinar, ter para trabalhar é o que me move. Então, cada vez mais assim, não fico me penitenciando, diminuir esse processo de poder seguir em frente. Não é virar a paz, acontece. Não, acontece. Eu tenho que entender o porquê que aconteceu, o que eu posso melhorar. Então, trabalhar isso, para mim, continua sendo fundamental. Mas eu acho que eu lido melhor, mais equilíbrio, com mais, né, mais, entre aspas, tranquilidade. Eu ficava ruminando, você sabe bem disso, ruminando às vezes dias, né? Claro que uma derrota em Londres, como foi, como vocês quando perderam a semifinal em 2004, vocês também ficam, por mais que você seja muito mais racional nesse aspecto do que eu, você não tem como, vai ficar dentro de você. Mas a vida continua. E eu tinha momentos que a vida parecendo que ia continuar, eu ficava realmente muito mal. Obviamente que o tempo vai te mostrando que, né, e aí o tempo vai chegando, nós vamos chegando numa fase, não tem tanto tempo, não dá para desperdiçar tempo ruminando aquilo ali. Vamos viver, né? Entendi. Todo mundo sabe hoje quem é o Bernardinho e sua inspiração e trajetória de vida. Hoje mudou alguma coisa em relação ao que você pensava há 10 anos atrás? E o que é administrar os seus projetos de vida, suas palestras e negócios, enfim, conta para o pessoal como é que é essa sua vida. Não, a vida, fora claro que quadro. ela mudou, ela muda sempre, né? Acho que bom que ela muda, eu espero que mude para melhor, que a gente melhore em todos os sentidos, né? Melhore suas relações, melhore. Uma coisa nunca mudou, embora eu tenha cometido muitos erros no passado, todos nós cometemos, e eu certamente cometi inúmeros. Então, eu brinco dizendo que o próximo livro será muito mais sobre erros e aprendizados do que sobre conquistas que as pessoas veem. Mas uma coisa nunca mudou, que é a questão da família em primeiro lugar. Embora eu tenha cometido erros ao longo do tempo. E tentei consertar, não consertar, é ser humano. Outra coisa importante é que quando as meninas dão as entrevistas e brincam, então até hoje estavam ali fazendo uma coisa juntos e tal, elas trazem a impressão dela, de mim, pai, de você, mãe, etc e tal. Elas nunca vão falar assim, não, meu pai é um grande treinador, é um grande esportista, minha mãe é um grande... Não, elas vão falar outras coisas que chamam a atenção delas, né? E aquilo que elas falam é que a minha relação com elas, a desistência da França se deu por um motivo muito pessoal. Ok, tal. E assim, pela primeira vez eu tenho zero arrependimento de ter tomado uma decisão que me deixou tranquilo, me deixou sereno. As oportunidades virão, eu tenho outras chances, estou aí trabalhando no que eu gosto também, mas eu tenho outras frentes. E tem as pessoas falam, tem que focar um pouco mais nas coisas. Eu continuo focado, treinamento, time, etc. Tal, buscando recursos, patrocínios, aquela coisa, aquela loucura, aquela luta toda. Tem um denominador comum em todas as coisas que eu me envolvo, que é gente. Então, quando eu vou me associar a alguma coisa com uma empresa, a primeira coisa que eu olho são as pessoas. Já errei, já acertei muito. Cadeirinho tropical. É um acerto de vida, porque os sócios são irmãos, são família. E o Delírio é um grande sucesso. Já errei. E tem muitos novos negócios, em função, inclusive, da minha entrada na PUC, lecionando na área de empreendedorismo e conhecendo empresas, startups, jovens aqui, muito contato com muitos jovens que nos mantém joviais também, me associar a pequenas participações em empresas das mais diversas áreas, né? Trazendo um pouco da minha contribuição como um pouco um mentor, um coach na área de gestão, relações humanas, liderança, etc. Tal. Então, meu foco está muito aí, não no business em si, no negócio em si. Então, participo de várias empresas, pequenas participações aqui e ali, algumas indo bem, outras não tanto, mas é parte do jogo, a gente quer trabalhar isso, aulas na PUC. Tem o nosso curso. Você está ainda dando aula na PUC? Estou toda segunda-feira, de 1 às 3, na área de empreendedorismo, chama liderança empreendedora. Continuamos lá. Levamos sempre alguns empreendedores para falar com a garotada. E para mim, que bacana, porque a garotada chega com 18, 19, 20 anos. A gente vai envelhecendo, eles estão ali. E chegam pessoas das mais diversas também. Um que tem uma empresa de, sei lá, tech, outro que tem uma empresa na área do terceiro setor. Aí, tem muita coisa legal, você vai aprendendo, se comunicando, estabelecendo novas relações. Mas eu continuo, e tem o nosso curso, que é um curso de liderança, gestão de pessoas, que eu, o Vabo e o Baza, Ricardo Basalha, damos. Temos agora uma professora também associada, que é a Carol Garrafa, que fala muito de autoconhecimento, de people skills e tal. Então, uma imersão de 3 dias, nós estamos na plataforma do G4, né? Então, somos nós, gestão de pessoas está lá. É sexta-feira, na hora do almoço, até domingo, no final da tarde. Lá em São Paulo, sempre lá, o negócio, a gente faz uma imersão, trocas, ferramentas, sabe, inspiração, networking, e é muito legal. E ali também, você se conecta com N pessoas bacanas. Então, assim, é o que eu tenho, além da minha parte, que é assim, fiz agora recentemente esse meio Ironman do Rio, eu estou pensando aí, tem alguns objetivos
Ai, vai querer Não, fazer não, o inteiro não dá. Primeiro pela idade e tal, saúde, mas segundo, pelo volume de treinamento que um Ironman Precisa. que é o Ironman verdadeiro, ele exige. Imagina você ter que treinar 3, 4 horas por dia. Como? Final de semana, 6 horas. Eu não tenho esse tempo. E não dá para eu, nesse momento, abrir espaço em coisas que são importantes. Seja, final de semana tá com as meninas. Não vou ficar 6 horas por aí fazendo, não dá. 3 final de semana já tá legal. É uma viagem, ok, curtinha aqui. Então, mas eu gosto muito desse desafio. Foi duro, foi difícil, mas foi muito bacana, muito prazeroso. Vamos falar de saúde agora. O que você tem feito assim em relação à saúde? Alimentação, enfim. Você sabe que eu tenho um problema sério com doce, eu adoro doce. Então, eu até brinquei com as meninas, voltei lá em casa, falei, se alguma dessas meninas trabalham lá em casa, comprava algum doce, eu sou fraco, eu vou comer, vou mandar embora. Mas eu acho, já falei, e a Júlia está muito mais imbuída, né? A Vitória tem essa minha tendência em ter que ficar ligado, é reduzir o açúcar. Isso é a primeira coisa que a gente tenta. E temos, de certa maneira, feito, né? Alimentação super saudável, super equilibrada mesmo, do tipo de muita verdura, muito legume, muita proteína, sabe? Carbo na medida exata, sem excesso, e os carbos mais saudáveis, menos refinados, etc e tal. E a qualidade do sono boa, eu tenho... Mesmo que eu não durma tanto tempo, a qualidade tem sido muito boa. Né? Claro que com a idade chega uma questão ou outra de saúde que é, digamos, né, do envelhecimento do organismo. Questões que tem que estar atentos, né? Até de questões familiares e tal. Mas, de uma forma geral, bastante equilibrado nesse aspecto. Então, controle, exames para que você possa fazer atividade física sendo monitorado, uma coisa, né? Até nós tivemos uma perda de um amigo, João Paulo Diniz, um super atleta. E no dia, eu ia fazer, logo depois da morte do João Paulo, o primeiro meio Ironman lá em Maceió. E as meninas, a Júlia e a Vitória, você não vai fazer se não fizer o exame. E eu fui lá no LPH, com o Dr. Fabrício, fiz o exame e tal, tá ótimo lá, fiz o negócio. Então, isso é uma coisa muito importante, né? As vitaminas essenciais, inclusive seguindo um pouco daquilo que você orientava e continua orientando a galera toda, naquilo que você tem trabalhado, né? Eu digo, sem excessos, acho que a coisa muito na vida é equilíbrio. Então, eu, por exemplo, vou à academia, porque o fortalecimento é importante. Mas muita academia é fazer o esporte ao ar livre, estar ao ar livre. Então, o que eu tento é não me privar desses sono, uma alimentação equilibrada. Álcool, por exemplo, eu bebo quase nada, pouquíssimo, etc. Então, refrigerante era uma coisa máximo, mais baixo possível. E exercícios físicos. Então, é um controle aí do que as coisas básicas que tem que ter. Falo sempre isso, né? Na vida a gente toma decisões e a gente negligencia muito. Primeira coisa é saúde. Segunda é família, depois é trabalho. Saúde, que você não tiver bem em saúde, você não vai cuidar da sua família e vai trabalhar mal também. Não vai fazer nada, vai dar certo. Então, saúde. E a gente, tá totalmente desequilibrado, não vai dar certo. Vai ser uma preocupação para a família em vez de cuidar da família, digamos assim. Família porque você quer ter, né, assim, viver um esporte coletivo. Você quer ter o prazer, ver as pessoas bem, estar junto, conviver e tal. E o trabalho, que é muito importante. O que não significa que, muitas vezes, você não vai estar mais tempo no trabalho. Eu tenho dividido com as pessoas uma reflexão, vou dividir com vocês aqui, que eu acho que vale a pena. Como reflexão. As pessoas perguntam muito o tal do equilíbrio entre vida pessoal e profissional. É difícil. Algumas acham que não existe. Não existe, cara bem sucedido e tal. Vamos lá. A reflexão é a seguinte. Equilíbrio está em você conseguir, quando você sai para trabalhar de manhã, para treinar, trabalhar, estudar, aquilo que você faz com muita intensidade e energia, você sai com aquela energia para fazer aquela tua atividade. Com a mesma energia que você volta para casa à noite para estar com a sua família. Você não tem, está em desequilíbrio. E aí você precisa rever. Verdade. Para reencontrar um equilíbrio. Que não significa ficar mais tempo, que nem a da vida, você vai estar mais tempo no trabalho. Imagina a pessoa está montando uma empresa. Ela fica horas e horas, dedica, etc. Tal, mas... E a outra coisa importante é que, no nosso caso, no caso de pessoas assim, o sucesso profissional, as pessoas ao seu redor, que você convive, vive, que são da sua relação familiar e tal, eles têm que sentir parte do teu sucesso. É você poder ir na quadra e chorar de emoção quando, né, a pessoa vence. Você está êxito no seu sucesso, as pessoas que, né, saírem felizes e perto de você dizendo, eu sou parte porque eu dei o apoio e o suporte também para que ela pudesse estar. Eu acho que isso é muito importante. Com o tempo, às vezes a gente fica muito... Né, não tem, né? Acho que quando acabou a Olimpíada, eu queria ficar com meus pais. Meu pai já estava, poder estar ali, porque eu sei o quanto eles viveram, vivenciaram, né? Você escuta a sua mãe lá, segue, se emociona muitas vezes. São pessoas muito importantes que
tem que sentir parte, né, dos nossos pequenos êxitos aí fora. Verdade. Bernardo, quais as lições do esporte que você lida nessa sua vida empresarial? Eu acho assim, o esporte ele é uma metáfora da vida, né? Então, quando a gente para e olha para uma empresa, a empresa tem metas. Pô, nós temos metas, ganhar um campeonato, medalha, subir no ranking, etc. Tal. Você tem todo um processo de preparação. Elaboração do produto, preparação do time e tal. O esporte, é claro, a preparação está ali. Né? O esporte ele é literal. Quando você fala assim, olha, foi suado aqui o projeto podcast, mas deu certo, batemos a meta. Estamos sentados numa sala com ar-condicionado, não estamos suando, mas o suor é a ideia do trabalho e do empenho envolvido no processo. No esporte, ele é literal. Suado, você suou mesmo, né? Então, uma série de elementos que fazem parte e você vive, aprende e se baseia naquilo. Trabalho coletivo. Você vai conseguir fazer um bom podcast se não tiver uma equipe por trás de você? Não vai ter. Então, né, quando eu digo, empreender é um esporte coletivo. Vamos montar uma nova empresa. Você é boa comercial. Eu sou boa de produto. Outro é bom de comunicação. Então você vai e monta um time. O esporte é isso. O cara é bom daqui, outro é bom de lá, outro é bom, você faz. Mesmo que for esporte individual, você é individual, tenista, você tem um fisioterapeuta, você tem um treinador, você tem tal, e você, então, tudo é, né, viver assim. Então, o mundo do empreendedorismo, como no mundo do esporte, você tem essa busca pela excelência, de processo, trabalhar bem, melhorar, evoluir, né, controlar o seu ego. Você não, se você achar que não treina, tal, o outro vai e te passa. Então, tudo isso serve e está umbilicalmente ligado ao mundo do empreendedorismo. Né, ao mundo corporativo. Liderança. Poxa, liderança, você liderava equipes dentro da quadra. O cara que é o executivo, o gerente. Tem outro CEO que gera, um pouco o treinador, que ele vai mostrar um pouco qual é o caminho, qual é a estratégia macro, qual é o propósito, etc. e tal. É tudo muito ligado. Então, eu digo assim, quando eu conto as histórias, as experiências, vitórias, derrotas, lições do esporte para o mundo empresarial, as pessoas falam, caramba. E aí pegam muitas coisas e usam no dia a dia delas. Porque também é uma forma de você motivar, né, com coisas que são externas, que têm total ligação, mas que inspiram mais. Né? Mas o que um gestor muitas vezes faz lá é aquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Quando eu trago uma história do mundo corporativo para as meninas, para os rapazes, cara, que bacana, esse cara fez isso. Quando você vai lá, pô, que legal, o Bernardinho fez aquilo. Né? Então, a transposição das duas áreas ela é direta. Por isso, do interesse, muitas vezes. Né? Então, agora, no próximo evento grande que vai ter de uma instituição financeira aqui, quem vai vir falar, e eu não posso perder, é o Tom Brady. Ele vem falar num mega evento. Eu falei, eu tenho que dar. Já me convidaram. Eu falei, isso aí, você sabe bem. A Júlia, quando nossa, ela viu aquilo. E aí, Daddy, tá morrendo? Mandou uma foto do Tom Brady pra mim. Eu falei, morrendo ainda não, mas eu vou lá. Eu quero vê-lo antes de morrer. Né, para eu ter que conversar, conhecer, né? Sou um admirador do trabalho dele. Você pega uma história de um cara desse, um líder, conquistou tanto. O que levou ele àquela conquista? Você pega aquilo e traz para o mundo empresarial, para o mundo do empreendedorismo, não tem diferença nenhuma. Muda o uniforme, muda a indústria que você está trabalhando, mas o resto é a mesma coisa. Que legal. Para a gente encerrar, eu queria que você deixasse um recado para o pessoal de casa sobre superação, foco, organização, tudo que você trabalha. Voltando naquilo que você tem se dedicado hoje, que é a saúde, acho que é uma coisa importante a gente falar de dedicação, de disciplina, né? Superação. Eu acho que a gente fala de saúde, né? Estar bem, saúde física, emocional, etc. Mental. Primeira coisa é, você tem que estabelecer algumas questões. Por exemplo, se você não consegue vencer, superar o seu despertador, está começando mal o seu dia. Então, começa por aí um pouco dessas pequenas e maiores tarefas, e fui agregando algumas coisas à minha vida para poder me tornar mais disciplinado. Disciplinado eu sempre fui, desorganizado, mas disciplinado. Então, poder organizar, disciplinar. Mas aí, isso tem a ver com... Imagina se você é uma pessoa que tem hábitos alimentares não bons, mas você começa a transformar um pequeno hábito alimentar. Olha, eu não como mais fritura, eu substituo a batata frita por uma batata cozida, por uma batata inglesa, eu estou comendo uma outra... Enfim, quer que seja uma boa mudança de hábito. Essa é uma pequena vitória, você melhorar um fundamento do seu negócio, melhorar um pouquinho o seu pace na corrida, melhorar um pouquinho... Então, essas pequenas vitórias vão dando a você autoconfiança, são pequenas superações. Eu não acredito em transformações. Se amanhã você vai zerar o seu açúcar, vai... Você pode acontecer isso quando você está assim, acontecer um problema, você vai morrer se não fizer. Então, mas não é o caso. Bem. Assim como você não vai se tornar o melhor levantador do mundo, você vai agregando... Então, a grande questão é essa. Não é a motivação para fazer. Porque a motivação ela vem de duas fontes. Paixão, eu amo o que eu faço, vou fazer, ou necessidade, eu preciso, eu tenho que fazer. Aí você vai fazer. A grande questão é disciplina. É treinar a disciplina. Então é vencer aquilo ali.
cumprir aquela pequena meta, você fala, preciso ler mais. Aí, vou ler um livro. Não, leia 10 páginas. Tem aquela história, 10 páginas, 10 páginas. Final do mês, 300 páginas. Eu lanço esse desafio direto às pessoas. Verdade. Né? Eu, todo dia, eu arrumo minha cama. Essa pequena brincadeira é o meu gatilho. Primeira missão feita, vamos para a segunda. E dali eu já saio, vou comer legal. Sobrou um bolo, não vou comer o bolo, eu vou comer uma banana, granola, vou tomar um negócio, bom, eu vou fazer o exercício. Então, essas pequenas conquistas que vão dando. Aí não tinha tempo para academia. Você tem quanto tempo? Meia hora? Vai meia hora. Eu não tenho para andar, eu vou dar 2 voltas no quarteirão. Então, são essas pequenas conquistas que vão gerando um progresso. Porque, como economista, é a teoria dos juros compostos. Você vai compondo acumulando. Isso. Então, a questão é, treinem a disciplina. Não é fácil, sempre digo isso, porque o fruto do processo de disciplina é fruto do processo acumulativo. Você quer perder peso. Você não vai ficar uma semana em jejum, vai perder peso. Você não vai conseguir ficar. Um dia, 2 dias. Quer malhar, quer ficar mais forte. Não é uma ir à academia. Você vai bastante tempo para você mudar a sua composição. A mesma coisa na dieta, a mesma coisa em qualquer coisa que quiser fazer. É o hábito que você adquire a consistência. E a indisciplina, ela é terrível, porque você vai lá, aperta o botão soneca, fica mais 1 hora na cama, você tem o prazer daquela hora a mais. Você vai lá, servir aqui fora um bolo de chocolate, eu vou lá. Prazer é imediato. O outro lado não é imediato. É verdade. Você tem que acumular. Mas você tem que aprender a acumular nas pequenas. Aquele dia que você comeu direito, você dormiu legal, que você, sei lá, se bebia, não bebeu, você fumava, você não fumou. Esse é o dia. Mais um dia, aí você vai gerando consistência. Então, assim, cada vez mais eu acredito nisso. Não é todo dia um pouquinho. Então, a disciplina é esse processo mesmo. Então, encontre qual é o seu gatilho. E o primeiro gatilho, uma cama, ou fazer uma boa alimentação de manhã, ou então acordar, vou dar 10 minutos. Coloque aquilo como meta. Aí você vai ticar aquilo vai te dar confiança para você seguir no seu dia. Agora foi ao contrário. Eu falei que eu ia pedalar amanhã às 5 da manhã. Aí estava meio assim, não acordei. 1 hora depois você acorda e fala, caramba. Você acorda mal. Arrepende. Seu dia já está condicionado e está ruim. Então, a minha sugestão, encontrem isso e criem esse pequeno gatilho e aí vai, pouquinho em pouquinho. Porque a gente vai fazer, aí se torna não factível, frustrante. E aí a pessoa desiste. Então, vamos ali, passo a passo. Que bom. É isso, gente. Obrigada, Bê, foi um prazer. E você que está nos assistindo, quem ainda não me segue, segue aqui. E que todo domingo tem uma entrevista nova às 18 horas. E até a próxima. Beijo.